Jesus estava em pé, envolto em uma luz que nenhum olhar corrompido poderia suportar. Diante dele, o inimigo, sômbrio, disfarçado de glória enganosa, mas incapaz de esconder sua verdadeira natureza. A escuridão tremia, pois sabia com quem estava prestes a dialogar. Jesus falou primeiro. Desde o princípio tens trabalhado para espalhar mentiras, distorcer verdades e corromper corações. Iludiste nações, enganaste reis e seduziste multidões com promessas vazias. És o pai da mentira, e nela tens encontrado o teu prazer. Mas digo-te, teu tempo está contado. O inimigo, com um sorriso torto, respondeu: E quem mais tem usado o tempo melhor do que eu? Olhe para o mundo, olhe para os homens. Não se parecem mais comigo do que contigo? A terra está cheia de violência, de ódio, de engano. Eles me seguem por vontade própria. Jesus olhou com firmeza e respondeu: Não por vontade, mas por engano. Tu cegaste os olhos deles com o brilho falso de um reino que não pode durar. E mesmo assim, meu Pai tem sustentado a humanidade com graça. Quantas vezes tentei recolhê-los como a galinha recolhe os pintinhos debaixo das asas, mas teimaram em seguir-te. Mas eu vim para libertá-los. O inimigo estreitou os olhos e sussurrou: Mas eles não querem ser livres, querem ser deuses. Jesus manteve-se inabalável. Foi isso que prometeste no Éden, e desde então, tua promessa tem sido apenas um ciclo de escravidão. Mas eu sou a verdade, e a verdade liberta. O ar ao redor se tornou denso. O confronto estava apenas começando. O inimigo riu, um riso distorcido que ecoava como um vento sombrio. Ele caminhou lentamente em círculos, como se tentasse rodear a verdade, mas sem jamais poder tocá-la. Liberdade? Verdade. O que é a verdade, senão a percepção de quem a vê? Cada um molda sua própria verdade agora. Já não precisam de ti. Criaram seus próprios deuses, suas próprias razões, seus próprios desejos. Veja as nações, veja os reis, veja os poderosos. Eles falam em paz, mas guerreiam. Pregam amor, mas se devoram. Buscam justiça, mas se corrompem. Eu apenas lhes dei o que queriam. Jesus permaneceu firme, seu olhar atravessando toda a escuridão que envolvia aquele que mentia desde o princípio. Tu torceste o entendimento deles, mas eu trouxe a verdade ao mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tu os fizeste crer que podem governar sem mim, mas toda nação que rejeita a mim se destrói por dentro. Toda alma que te segue caminha para um abismo sem fim. O inimigo estreitou os olhos e sussurrou, sua voz carregada de veneno. E ainda assim, eles me escolhem. Jesus respondeu com autoridade: Não todos. Muitos ainda ouvem a minha voz. Muitos ainda clamam pelo meu nome. Meu espírito ainda se move, meu sangue ainda redime, meu amor ainda restaura. Teus dias de engano estão contados. O inimigo se agitou, sua forma oscilando entre sombras e fumaça, como se a luz da verdade queimasse sua existência. Ele tentou disfarçar sua inquietação. E o que farás quando os que dizem te seguir estiverem divididos? Quando usarem teu nome para seus próprios interesses? Quando torcerem tua palavra para justificar sua própria corrupção? Eles me servem sem nem perceber. Jesus, com compaixão e firmeza, respondeu: Minha palavra jamais voltará vazia. Os que são meus reconhecerão minha voz. Nem todos dobrarão os joelhos a ti. Meu reino não é desta terra, e meu povo não pertence a ti. O inimigo rosnou, pois sabia que era verdade. A batalha pelo coração dos homens ainda continuava, mas a vitória já estava decretada. O inimigo se inquietou. Sua sombra oscilava como se estivesse sendo desmascarado diante da luz que emanava de Jesus. Ele cerrou os punhos e, num tom misto de ironia e desespero, disse: Vitória? E onde está tua vitória? Olhe para este mundo. Ainda há guerras, fome, corrupção. Ainda vejo pais contra filhos, irmãos se matando, corações endurecidos. Se venceste, por que ainda possuo tanto? Por que ainda reino sobre tantos? Jesus, inabalável, respondeu com autoridade: Teu poder é ilusão. Teus dias estão contados. A cruz selou tua derrota e o túmulo vazio declarou ao mundo que a morte já não tem domínio. O preço foi pago, a porta foi aberta, e os que crerem jamais serão teus. Eu não vim para tirar o mundo da tribulação, mas para vencer por eles. E já venci. O inimigo cerrou os dentes. A menção da cruz o queimava como fogo ardente. Ele tentou desviar o assunto. Mas ainda possuo muitos. Reis, governantes, multidões, eles buscam prazer, poder, glória. Eles constroem impérios sem ti. Não percebes? Eu os tenho. Jesus deu um passo à frente e sua presença fez as trevas se contorcerem. Sua voz ecoou com força: Não. Tu os iludiste, mas eles não são teus. Ainda há um povo santo sobre a terra, uma igreja que se mantém firme. Ainda há aqueles que não dobraram os joelhos a ti.
Ainda há aqueles que vivem pelo meu espírito. Minha vitória não está apenas no futuro, já está acontecendo. Cada alma que me encontra escapa de tuas correntes. O inimigo rangeu os dentes, percebendo que, apesar de seus esforços, ele nunca poderia apagar a verdade que acabava de ouvir. Ele sabia que sua queda era inevitável. Ele sabia que a cruz tinha selado seu destino. Ele sabia que, por mais que rugisse, seu tempo estava chegando ao fim. O inimigo se contorceu, como se uma força invisível o pressionasse. Ele sabia que não podia vencer aquela conversa, mas em um último esforço tentou esconder seu desespero atrás de um sorriso falso. Então me diga, Rei dos Reis, se tudo já está consumado, por que ainda permites que eu caminhe entre eles? Por que ainda me deixam sem correntes? Se sou tão derrotado, por que ainda tenho tempo? Jesus olhou diretamente nos olhos da criatura caída, e sua voz ressoou com autoridade inquestionável. Teu tempo não é liberdade, é sentença. És como um criminoso já julgado, esperando a execução da pena. Ainda andas porque meu Pai, em sua paciência, dá aos homens a chance de escolherem a vida. Mas teu fim é certo. O lago de fogo te aguarda. O inimigo recuou, sua forma oscilando como uma chama prestes a se apagar. Ele sabia que essas palavras eram a verdade absoluta. Jesus continuou: em breve, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Senhor. As nações ouvirão minha voz, e aqueles que me pertencem serão selados para sempre. Nenhuma mentira tua poderá apagar a verdade. E então, como se cada palavra fosse um golpe de espada, Jesus declarou: e mesmo agora, a verdade é anunciada. Enquanto tentas enganar, meus servos proclamam minha palavra. Samuel Cortinhal leva adiante esta obra, anunciando o diálogo quântico Jesus e as nações. Nenhuma treva impedirá a luz de brilhar. Nenhuma voz tua silenciará a minha. O inimigo grunhiu como um animal ferido. Ele não podia mais suportar aquela presença, aquela verdade, aquela certeza imutável. O chão tremeu, e em um último rugido, ele desapareceu nas sombras, sabendo que seu tempo estava contado. Jesus permaneceu ali vitorioso como sempre, pois ele sempre foi e sempre será. A guerra já estava decidida. A vitória já era dele. É Filipenses 2, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.